Boa noite, me chamo Flávio e o fato que irei narrar aqui ocorreu comigo. Deitei na minha cama muito cansado, pois o dia havia sido puxado no trabalho. Deitei, mas não consegui relaxar, pois sabia que no dia seguinte, bem cedo, eu tinha que voltar ao batente sem folga. Fechei os meus olhos e imaginei estar na praia com o sol a pino, em uma leve brisa, fazendo pequenas ondas no mar calmo e gelado. O despertador tocou e já era hora de eu voltar ao trabalho. Eram 4:30 da manhã. Levantei rápido, pois o meu ônibus iria passar às 5, e assim que levantei, notei que a preguiça tinha se apoderado do meu corpo. Escovei meus dentes, troquei de roupa e saí em cima da hora. O meu cachorro estava agindo de uma maneira estranha. Ele olhava fixamente para o telhado da casa. Olhava como se algo estivesse na espreita. Bem, não havia tempo de averiguar a situação, pois eu estava atrasado. Corri para a parada, mas não adiantou. Assim que cheguei no ponto, o ônibus passou, me deixando apenas com a poeira nos meus sapatos. Sem muita alternativa, eu decidi ir a pé e caminhava por aquelas ruas desertas. Porém, sentia algo de estranho no ar. Normalmente, quando saio tão cedo, sempre tem um cachorro latindo ou algum outro animal revirando o lixo. Mas naquela madrugada não havia nada disso. Todos os cachorros das casas estavam em silêncio. A maioria recolhido dentro de suas casas. Nem cães, nem gatos, nem passarinhos, e somente havia um silêncio absoluto. Continuei o meu percurso por essas ruas desertas e escuras, quando ouço passos atrás de mim. Estava um pouco distante, mas eu conseguia escutar claramente. Me virei e não vi absolutamente nada. Havia apenas a rua vazia nas sombras. Apertei o passo, porque faltava muito ainda para chegar no trabalho. E logo escutei um barulho na esquina. Não vi quem fez o barulho. Só sei que não dobrei aquela esquina e decidi ir pelo caminho mais longo. E novamente escuto passos atrás de mim. Só que desta vez estavam mais próximos. E pela força dos passos, não era uma coisa pequena que estava me seguindo. Com o coração disparado e tremendo de medo, eu comecei a caminhar um pouco mais depressa. E o que estava me seguindo também fez o mesmo. Meu coração parecia que ia saltar pela boca de tanto medo e adrenalina. Eu não tive dúvidas e comecei a correr por uns 5 minutos, até que parei e olhei para trás. Mas desta vez não vi nada. Nada mais me seguia. Fiquei aliviado, mas ainda alerta para qualquer movimento. Mais à frente havia um matagal, e como eu mudei de caminho, não tinha outra opção a não ser passar por dentro dele. A mata era um pouco fechada e descuidada, o que dava um tom assustador ao local à noite. Em seguida, escutei um uivo alto e muito assustador. Olhei para todos os lados e não vi sinal do animal que havia emitido aquele uivo.
e depois de alguns segundos, percebi a movimentação no telhado de algumas casas. E aquele barulho foi chegando perto de mim. Vi que alguma coisa vinha pelos telhados na minha direção. De longe, eu não consegui ver o que era direito, mas dava para ver que era uma coisa muito grande. Corri sem olhar para trás. O bicho me farejava, enquanto eu me escondia atrás de uma árvore, tremendo de medo e pavor. A escuridão do matagal só desfavorecia a mim, pois a criatura parecia estar na sua casa. Logo cheguei no final do matagal. Eu estava todo arranhado e com o pé machucado. Assim que saí de lá, eu me escondi atrás de um muro. O meu coração batia acelerado no meu peito e eu mal conseguia respirar. Fiquei totalmente em silêncio, esperando que a criatura não me encontrasse. A coisa saiu do matagal também. Dei uma espiada de canto e percebi que a criatura era um cachorro gigante que andava feito um homem, sobre as duas patas traseiras. A sua boca era enorme, composta por dezenas de dentes afiados, e aquela criatura babava constantemente. Eu sempre achei que fosse crendice popular, mas eu estava prestes a ser atacado por um lobisomem. Eu tremia mais e mais. Estava um pouco descontrolado de medo. Suava pra caramba. E as minhas pernas estavam meio bambas. Totalmente dominado pelo medo, eu sentia a respiração do bicho me farejando. A baba escorria de sua boca, o fazendo uma criatura ainda mais assustadora e faminta. Senti o meu corpo todo amolecer de pavor. Então eu decidi correr em disparada, sem olhar para trás. Faltava pouco para eu chegar na avenida movimentada. Peguei o fôlego, que eu não sei de onde, e corri muito. Pulei muros, grades, tropecei, levantei e corri como nunca havia feito em toda a minha vida. Mas mesmo assim, o bicho estava quase me pegando. Senti o seu bafo quente que fedia a carniça, a centímetros de minha nuca. E quando as minhas pernas já não aguentavam mais correr, eu avistei a avenida. E antes que eu chegasse nela, o bicho me arranhou com as suas garras afiadas, bem nas minhas costas. E graças a Deus, aquela coisa não me pegou. Assim que atravessei a avenida movimentada, eu parei para tomar um fôlego. Olhei para trás e vi aquela criatura sanguinária voltar. Mas antes que voltasse, aquilo olhava para mim com um olhar de fúria. Nunca mais fiz aquele percurso a pé. Voltei para casa de ônibus e graças a Deus eu nunca mais avistei aquele ser monstruoso. Este fato me lembra aquele velho e bom ditado: nunca duvidem do sobrenatural, pois nunca sabemos quando vamos ficar cara a cara com ele. Boa noite. Mizinho torto pela cartola.
O que vou relatar não aconteceu na minha casa, mas sim na casa do meu namorado. Um dia eu estava falando com ele e a irmã dele sobre fantasmas. Resolvemos procurar algo sobre o assunto na internet. E depois de procurar por algum tempo, achamos um site na Deep Web. Um site muito bizarro que falava sobre coisas assustadoras, como possessão, manifestação demoníacas e outros casos reais. E depois de ler alguns relatos, o meu namorado resolveu contar uma coisa que vinha acontecendo com ele há muito tempo. Ele falou que quando era mais novo, com 5 ou 6 anos de idade, ele estava em seu quarto. Era aproximadamente 10 horas da noite e ele estava quase dormindo. Próximo à cabeceira da cama ficava um abajur e o mesmo estava aceso. Ele tinha medo de escuro. Porém, este abajur não iluminava quase nada. Ele começou a ouvir passos no corredor. E assim que ouviu, ele se escondeu embaixo do cobertor dele. E quando os passos chegaram na porta, ele levantou um pouco o cobertor para ver o que era. E foi aí que ele viu um homem enorme. Ele era magro e andava encurvado. Aquele ser corcunda era extremamente esquelético e andava segurando uma espécie de bengala. Aquela coisa entrou no quarto e o meu namorado se cobriu com o cobertor. Aquela coisa exalava um fedor de podre. Aquilo saiu do quarto e foi para o banheiro. Quando meu namorado viu aquilo, ele ficou bem assustado. E depois de um tempo, com o rosto coberto, ele levantou o cobertor. E o homenzinho torto ainda estava espiando ele de dentro do banheiro. Porém, só com parte da cabeça para fora da porta. Quando ele viu o homenzinho torto olhando para ele, ele ficou completamente assustado. Então, ele se virou e se cobriu. E assim ficou pelo resto da noite, de tanto medo que ele estava. Ele não tentou chamar os seus pais e nem sair correndo. Ficou apenas embaixo do cobertor, até finalmente dormir de exaustão. Na manhã seguinte, ele foi até o banheiro, mas não havia ninguém lá, e nem sinal de que havia alguém lá. O tempo foi passando e ele esqueceu daquilo. Até que um tempo depois, ele ouviu novamente aqueles passos no corredor de noite, indo em direção ao quarto dele. E de novo, ele se escondeu embaixo do cobertor. E quando os passos entraram no quarto dele, ele deu uma olhada por debaixo do cobertor e viu aquele mesmo homenzinho torto. E aquela coisa novamente entrava no banheiro. Só que desta vez ele se virou para o outro lado e ficou toda a noite embaixo do cobertor. O meu namorado conta que depois desse dia, de tempos em tempos, ele ouvia os passos no corredor. Mas assim que ele os ouvia, ele se escondia embaixo do cobertor e ficava assim a noite toda, sem tirar a cabeça debaixo do cobertor. E ficava completamente imóvel. E no decorrer dos dias, ele sempre ignorava qualquer passos que ouvia pelo corredor. Ele conta que com o tempo
as visitas do homenzinho torto foram ficando cada vez mais raras. Mas de vez em quando, aquela criatura ainda aparece. Porém, ele continua fazendo a mesma coisa. Mesmo agora, já tendo seus 19 anos. Ele não tem nenhuma curiosidade em saber por que o homenzinho torto o visita à noite. Ou o que ele quer. A irmã dele falou que de vez em quando, que ela está no quarto dela, ela ouve o barulho de alguém subindo a escada, batendo o pé com muita força. Mas o som começa no pé da escada e acaba no topo. E ela não vê ninguém chegando e nem saindo da escada. Porém, ela diz sentir um enorme fedor de gato morto. Depois deles terem contado essa história para mim, ele acabou contando algo para os seus pais, pois o seu irmão mais velho, quando dormia naquele quarto, falou para ele que de vez em quando via um homem de roupão passando para o banheiro. E os pais dele sempre achavam que ele estava inventando algo. Porém, nunca falaram nada para o meu namorado, para não assustar ele. O meu namorado ainda continua dormindo no quarto dele. E falou que não pretende ver o que é aquele homenzinho torto. E que aquela coisa, quando aparece, traz consigo uma enorme sensação de terror e desespero. De vez em quando, eu durmo na casa dele. Mas graças a Deus, eu nunca vi e nem ouvi nada. Pois é como diz aquele velho e bom ditado: é preciso ver para crer. Boa noite.